Uma discussão que sempre gera calorosos debates entre os fãs do Batman é a mudança do design dos personagens entre o Batman Animated Series e as novas aventuras do Batman. O morcego deixou de usar o símbolo com a elipse amarela. A Batgirl deixou de usar o uniforme cinza. E quanto aos vilões, Coringa deixou de ter lábios. Killer Croc ficou verde? Essas mudanças de visuais realmente foram bem polêmicas. E até hoje geram grandes debates se foram para melhor ou para pior. Então, no vídeo de hoje, vamos conversar um pouco sobre essas mudanças. O que realmente levou os produtores do Batman Animated Series a quererem mudar o visual dos personagens. E teve algum visual que mudou para melhor? Tudo isso a gente vai ver no vídeo de hoje. E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando aí o bate-like, o bate-comentário. Isso daqui ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que apoia o canal. Bruce Timm foi um dos criadores e produtores da animação Batman Animated Series, uma das maiores animações de todos os tempos. Foi ele quem fez o pitch da animação para a Warner Bros. E quem animou o piloto que foi apresentado ao estúdio. O traço do Bruce Timm já era visível desde ali, e por isso, naturalmente, ele acabou sendo responsável por criar o design de quase todos os personagens da animação. Era Venenosa, Alfred, Coringa, Duas Caras, Mulher Gato, enfim, todos passaram pelo traço do Bruce Timm. É importante dizer que ele nunca teve 100% de autonomia nesses designs, e alguns personagens tiveram que ser modificados antes da produção do desenho. Existiam algumas exigências do estúdio, como por exemplo, a Mulher Gato precisava remeter à Mulher Gato do Batman Returns, assim como o Pinguim. Mas, de uma forma geral, Bruce Timm teve bastante liberdade para fazer os personagens no seu traço e no que ele considerava a visão ideal de cada um desses personagens. E o desenho, quando estreou, foi um enorme sucesso. Batman Animated Series teve 3 temporadas exibidas entre setembro de 92 até setembro de 95. O traço de Bruce Timm se tornou icônico e também revolucionário para a indústria da animação americana. Era um traço bem mais simples comparado com outros desenhos como o da década de 80. E isso permitia uma animação mais fluida. Quando o desenho foi cancelado pela Fox, Bruce Timm foi contactado pela Warner para fazer uma animação do Superman, porque naquele momento, um filme do Super estava em desenvolvimento pelo Tim Burton. E o que acontece é que quando o Bruce Timm foi pensar no desenho do Superman Animated Series, ele não pensou em querer combinar os traços do Superman Animated Series com o do Batman Animated Series. Ele queria encontrar um estilo que combinasse com o Superman. Sabe, porque o Superman é um personagem muito diferente do Batman. Por isso, ele teve dificuldade de achar esse estilo. No final, o Timm foi inspirado por 2 animações. A clássica do Superman da era Flashner, e uma do Hércules, de 1963. O Bruce Timm juntou esses 2 estilos para formar o traço do Superman Animated Series. Foi apenas na 2ª temporada do Superman que os produtores queriam fazer um episódio que o Superman encontrasse o Batman. Só que o traço do Batman Animated Series não bateria com o traço do Superman, e por isso eles tiveram que fazer algumas mudanças. E além de tudo isso, também aconteceram algumas mudanças por questões técnicas. O traço mais reto e simplista do Superman Animated Series facilitava na hora de fazer a animação. Isso foi uma lição que os produtores tiraram das primeiras 3 temporadas do Batman Animated Series. Porque mesmo que o traço do Bruce Timm para o Batman Animated Series fosse mais simples, eles ainda tinham dificuldades de inconsistência. Na época, vários estúdios de animação japoneses eram contratados para realizar o serviço de animação. E mesmo os estúdios sendo orientados para fazer como no traço do Bruce Timm, ainda assim os traços mudavam levemente entre um episódio e outro. Esse problema foi corrigido com o traço do Superman Animated Series, porque eram traços mais retos e, consequentemente, mais fáceis de animar. Ou seja, a animação do Superman Animated Series era mais consistente. Eles conseguiram padronizar o nível da animação, criando um traço mais simples. Gabriel, eu entendi. Eles mudaram o traço porque era necessário. Mas por que o Batman tá com um uniforme diferente? Nesse caso, a gente vai entrar num buraco para ter que explicar isso.
A explicação mais simples dentro da nossa realidade e não dentro do lore do desenho é que eles mudaram porque o Bruce Timm e os outros produtores quiseram mudar. Mas se você quer ser o chato e pensar que, bem, é um desenho e tudo precisa ter uma explicação, aí a explicação é bem mais complexa. É que entre o Batman Animated Series e o Superman Animated Series se passaram 2 anos. E existe toda uma HQ do Batman chamada Anos Perdidos, que preenche a lacuna de algumas coisas. Mas essa HQ não explica por que o Batman trocou de uniforme. E esse novo uniforme do Batman era parecido com o uniforme que o Batman utilizava nos flashbacks, o que deixava as coisas um tanto quanto confusas. Mas a explicação do mundo real do porquê que o Batman trocou de uniforme é porque os produtores queriam mudar, dar uma página nova para esse Batman, para parecer que era algo novo, e também parecer que tinha passado um tempo entre as histórias. Mas não foi só o Batman que mudou. Nesse episódio do Superman chamado World Finest, também vemos o Coringa e a Arlequina. O grande arqui-inimigo do Batman teve uma mudança radical no visual. O terno ficou um pouco mais escuro, a camisa deixou de ser amarela e passou a ser verde. O laço era mais enfeitado. E até aí tudo bem, essas mudanças poderiam se encaixar, mas no traço do desenho que eles escolheram. Só que, meu Deus, eles tiraram o sorriso vermelho do Coringa e deixaram ele com esses olhos pretos. Pô, será que o Coringa fez aquela cirurgia para pintar o olho de preto lá nos anos 90? Existia isso naquela época? Como que você explica uma mudança tão radical dentro do lore do desenho? Você não explica. Sobre a questão do sorriso vermelho, ele foi retirado do novo visual após uma sugestão do ilustrador Glenn Murakami, que trabalhava com Bruce Timm nos designs dos personagens. Murakami comentou na época que deixar o Coringa sem o sorriso vermelho deixava o Coringa mais simples, mas ainda assustador. E o Bruce Timm aceitou a sugestão, o que nos anos seguintes ele se arrependeu. Tanto que eles já mudaram no filme do Batman do Futuro. E a outra grande mudança acontece nos olhos. A ideia era deixar ele com aspecto mais de caveira. Curiosamente, na época da pré-produção do Batman Animated Series, o designer Kevin Nolan fez uma sugestão do visual do Coringa justamente com esses olhos. Só que, como sabemos, não foi aprovado. Eu, pessoalmente, até não acho esse visual tão ruim assim, mas eu entendo que essas duas mudanças, o sorriso vermelho e os olhos pretos, tira muito da característica do Coringa. E já naquela época o pessoal não gostou. Por isso, os olhos também seriam modificados no filme do Batman do Futuro. Quanto à Arlequina, ela não mudou em nada. Aparece exatamente com o mesmo visual. Acho que o Bruce Timm e o Paul Dini, como criaram a Arlequina, entenderam que não valia a pena trocar o visual dela. O que eu acho extremamente irônico considerando o futuro da personagem, já que a Arlequina, entre aspas, sobreviveu à mudança de design dos criadores da personagem, e agora, muitos anos depois, quando ela é popular, ela troca de visual a cada 6 meses. E nenhum semelhante com o visual clássico dela. Quando o Superman Animated Series estava em desenvolvimento, a Warner solicitou mais uma temporada da animação do Batman, que é o que viria a ser chamado de As Novas Aventuras de Batman. A ideia do estúdio era que os 2 desenhos do Batman e do Superman fossem exibidos um seguido do outro no canal dela. E esse foi o momento que os produtores entenderam que era melhor refazer o design de todos os personagens, já que eles iriam aparecer em vários episódios da nova temporada do Batman Animated Series. E é aqui que a gente pode comentar as grandes mudanças envolvendo não só os vilões, mas também os heróis. Entre as maiores mudanças, temos o visual da Batgirl. Na série original, a Bárbara usou o uniforme em apenas 2 episódios. Esse uniforme era cinza com um símbolo amarelo e luvas azuis. Ela também utilizava um batom vermelho. Só que quando o visual foi atualizado, a Bárbara passou a usar o uniforme preto, luvas amarelas e o verso da capa também era amarelo. E o mais importante, na minha opinião, ela passou a usar batom preto. Ela é gótica pelo jeito, né? Tá aí uma ideia, né? Uma Bárbara Gordon que é gótica. Nunca vi. O Espantalho é o vilão que teve as alterações mais drásticas. E basicamente a única na qual os fãs concordam que foi para melhor. No próprio Batman Animated Series, o Espantalho já tinha sofrido uma alteração.
Nos primeiros episódios, ele utilizava essa máscara, e depois começou a utilizar essa daqui. O que pra mim foi um belo upgrade, na qual eu prefiro porque eu tive esse bonequinho aqui, que era justamente o do segundo visual do espantalho. E olha só, ele fica com os olhos vermelhos quando você põe na luz. Pô, é muito massa isso daqui! Agora, a terceira versão, essa daqui eu preciso confessar que é o GOAT. Ele é ameaçador, ele é o próprio medo, parece que saiu de um pesadelo. Na HQ crossover do Batman Animated Series com Tartarugas Ninja, é realmente dado uma explicação do porquê que ele muda de visual. Jonathan Crane fala que vai criar um novo estilo porque ele ficou com medo dos alienígenas das Tartarugas Ninja. Só que, bem, essa HQ, obviamente, não é canônica. Mas, de qualquer jeito, é legal ver uma explicação que eles deram muitos anos depois para tentar se encaixar no lore, mesmo que não seja canon. Na animação, o espantalho nunca chegou a aparecer sem o visual. A gente nunca viu ele como Jonathan Crane. Mas nas HQs do Batman Animated Series, sim. Então, o que ele tá usando aqui no seu traje é uma máscara bastante assustadora. A Mulher Gato é outra que teve uma mudança radical. Isso porque ela deixou de ser loira na nova temporada. Acontece que ela tingia o cabelo. E isso, inclusive, é comentado numa HQ do Batman Animated Series. Nessa história, é dito que ela parou de pintar o cabelo porque o produto que ela comprava fazia mal aos animais. E, na verdade, eu gosto muito dessa explicação, é totalmente dentro da personagem. Na verdade, a Mulher Gato era loira nas primeiras temporadas por causa da Michelle Pfeiffer. E como não havia mais necessidade de mantê-la como na sua versão do filme, os produtores trocaram. A ideia original sempre foi fazer um visual que remetesse à Mulher Gato Julie Newmar, das duas primeiras temporadas do Batman de 66. E tem uma outra coisa que chama muita atenção nesse visual da Mulher Gato, é que ela usa maquiagem no rosto para ficar com o rosto completamente branco. E só lembrando que esse não é o tom de pele dela, já que a gente vê a Selina Kyle sem um uniforme, e é bem diferente de quando ela tá com o uniforme. Ou seja, a única explicação é maquiagem. E falando agora do Senhor Frio. O visual repaginado do Senhor Frio para as 3 primeiras temporadas já era excelente, mas os produtores queriam dar um twist a mais para o vilão. E ele simplesmente perdeu todo o corpo e agora apenas a sua cabeça respira. Quer dizer, respira é jeito de falar, né? Porque ele não tem pulmão. A explicação que eles deram dentro do desenho é que todo o seu corpo sucumbiu por conta da sua condição. No final daquele filme, Abaixo de Zero, Victor Freeze aparece com uma perna quebrada. E como tala, ele usa um bloco de gelo. Será que foi a partir desse momento que o seu corpo começou a se deteriorar? E quando ele não tá com um traje, o Senhor Frio utiliza pernas semelhantes de uma aranha para se movimentar. E vocês não acham esse visual muito parecido com aquele vilão do desenho do Máscara, o Pretórios? Pô, a cabeça também saía, ele também tinha umas patinha meio aranha. Será que foi inspiração? Bem, isso nunca foi confirmado pelo Bruce Timm. No Batman do Futuro, o vilão aparece vivo e naturalmente recebeu um upgrade no seu traje, que eu confesso que ficou bem maneiro. Enfim, pra mim, os 3 visuais do Senhor Frio são bons demais. A Era Venenosa foi uma vilã que teve um retoque para ficar com a pele esverdeada. A explicação da mudança é que ela começou a se juntar mais com o verde. Existe uma frase do Paul Dini que durante os eventos do Batman do Futuro, a Era Venenosa foi para a Amazônia e se juntou à floresta. E isso talvez explique as mudanças do corpo dela nos 2 anos entre o hiato da 3ª temporada para a 4ª temporada. Ainda existe a possibilidade de que a Era Venenosa que aparece na nova série seja um clone criado pela própria Era Venenosa. Isso porque, no desenho original, no último episódio que ela aparece, que é chamado de Casa e Jardim, a Pamela Isley foge de avião e cria um clone para distrair o Batman. No final do episódio, esse clone morre, mas a teoria diz que a Era teria criado outros clones. Na HQ Batman Adventures número 16, a Era Venenosa que estava em Gotham começa a se despedaçar, e ela foge da cidade até encontrar o cientista Alec Holland no meio de uma floresta. O clone morre na frente do cientista, e então aparece a verdadeira Era Venenosa, dizendo que deixou um clone para poupar o Batman de procurá-la. Além das mudanças polêmicas no Coringa, o novo visual do Bane recebeu muitas críticas. A sua aparência física melhorou, ele ficou mais imponente, isso é verdade. Só que em troca, todo o seu visual ficou preto. A máscara também ficou aberta, o que quando você combina com o resto do visual, é esse negócio aqui.
E eu não preciso dizer o que isso parece, né? E entre todas essas mudanças polêmicas, a que talvez menos faça sentido dentro do lore seja do Killer Croc. Quer dizer, ele parecia um crocodilo albino ou alguma coisa assim, e ficou parecendo uma cobra humana. Até mesmo as próprias escamas não fazem mais sentido, porque elas remetem muito mais a uma cobra. Aliás, o Killer Croc só aparece como vilão mesmo no episódio da Baby Doll. E vamos aproveitar o gancho e falar da mudança da Baby Doll, que é outra que não agradou. Acredito que a ideia fosse deixá-la mais simples, como se fosse uma bonequinha. O problema é que isso tirou muito de sua personalidade. O cabelo deixou de ter cachos dourados e virou um cabelo liso. Isso foi totalmente contra a própria inspiração da personagem. E sem falar no rosto dela, que ela ficou talvez um pouco fofa demais. Tipo, claro que ela tem uma doença que não a envelhece, mas acho que isso não iria se aplicar à aparência do rosto. Quer dizer, a sua pele ainda pode perder a elasticidade e tudo mais. E pra mim, o outro rosto combinava muito mais com ela. Falando agora do chapeleiro louco, o Jervis Tet, ele foi outro que teve uma mudança drástica, a começar pela sua altura. Ele é bem mais baixo do que nas 3 primeiras temporadas. O motivo dado pelos produtores foi para se aproximar do chapeleiro louco da Alice no País das Maravilhas, que é baixinho. Só que, bem, é meio estranho, né? Porque como que ele iria perder tanta altura? Tudo bem que a gente pode encolher ao longo dos anos, mas é tipo 1 ou 2 centímetros. E o Tet aqui perdeu uns 20 centímetros. Tem um canal chamado Watchtower Database que sugeriu que a explicação dele ter ficado mais baixo é que nas primeiras temporadas ele usava pernas de pau para ficar mais alto, pois ele queria impressionar a Alice. O que eu também acho que é uma baita de uma explicação. Mas também essa teoria tem seus furos. Já que na própria série clássica, a gente vê o Jervis preso no Asilo Arkham e ele não tá usando pernas de pau lá. Enfim, a verdade é que não tem explicação. Eles mudaram porque eles queriam deixar ele mais baixinho, como o chapeleiro louco da Alice. Agora, tirando todas essas mudanças, esse visual eu até acho que gosto. O novo rosto parece completamente doente, obcecado por uma pessoa. E ele ficou com uma aparência mais velha, o que eu acho que também combina com o chapeleiro. É só que eu também fico dividido porque o anterior é bem icônico. Eu gosto da ideia original, que era só para ser um cara comum, com hiperfoco em Alice, com problemas sociais, e ele simplesmente adota essa personalidade de chapeleiro louco, sabe? Não parece que ele nasceu pra ser o chapeleiro louco, como se estivesse destinado que ele iria ser o chapeleiro louco. Agora, quando você pega esse novo visual, que o cara é baixinho e já parece o chapeleiro louco da história, parece que ele realmente nasceu pra ser o chapeleiro louco, vai dizer. Por isso que eu prefiro o antigo, mas o novo também é legal. Ele é legal do seu jeito. Agora vamos para Edward Nygma, o Charada. A mudança provavelmente se deu por conta do Charada do Batman Forever. O Nygma largou os ternos elegantes e adotou uma roupa colada ao seu corpo, assim como Jim Carrey fazia no filme. Na verdade, eu acho que é para ser uma mistura de duas referências. O Charada da série de 66, que foi interpretado pelo lendário Frank Gorshin, juntamente com o visual magro e elástico do Jim Carrey. Agora, outra coisa que chama a atenção desse Charada é que ele sofreu de calvície. Ele é careca. É isso que dá não usar finasterida, né? Se você olhar para o visual antigo do Nygma, ele realmente tinha entradas fortes no cabelo. Mas não faria mais sentido ele manter o cabelo lateral e não ficar completamente calvo? Pois é, eu sei, tô levando isso a sério demais. Nas HQs, após a conclusão do desenho, esse visual também é alterado. O Nygma voltou a utilizar terno e gravata. E olha só, tem até essa página que vemos que ele voltou a ter cabelo. Ah, garoto, comprou os produtos da Manual. Seguindo aqui com a nossa lista, temos o Pinguim. O design original do Oswald Cobblepot para as 3 primeiras temporadas teve um caso parecido com a da Mulher Gato. Por conta do Batman Returns, os produtores tiveram que seguir algumas guidelines, digamos assim. Como, por exemplo, um nariz grande e pontudo e uma mão com 3 dedos diferentes. Só que quando vemos os esboços originais do personagem, dá pra ver que a ideia do Bruce Timm era realmente fazer o personagem como nas HQs. Um humano baixinho, sem nenhuma deformidade no corpo. E por isso que, ao refazer o personagem, sem a necessidade de ficar parecido com Batman Returns, eles provavelmente voltaram pro plano original. Mas esse é um caso tipo do Killer Croc e do Chapeleiro Louco, porque a mudança não é apenas do visual da roupa que eles estão utilizando, é uma mudança que afeta o corpo do personagem. Já que agora esse pinguim tem 5 dedos na mão.
Que milagre foi esse, hein, Pinguim? O nariz dele também mudou. Antes era apontado para baixo e agora é apontado para cima. Alguns dizem que ele fez plástica, mas também, coitado, né? Fez plástica para continuar narigudo? Para mim não faz sentido. Mas ignorando toda a questão da continuidade, eu gosto desse visual. Sem falar que nessa temporada do Batman Animated Series, o Pinguim realmente parece mais rico, já que ele tem um Iceberg Lounge. Agora, quanto aos outros vilões, eles não mudaram tanto assim. Apenas foram atualizados para o novo estilo das novas aventuras do Batman. Temos o Duas Caras, o Cara de Barro, Arlequina, Ventríloco e Ra's al Ghul. Aliás, falando do Ventríloco, até teve uma mudança maior no boneco. Mas, né, como é o boneco, é bem mais fácil de explicar sua mudança dentro do universo. E além dos vilões, tivemos a mudança no Comissário Gordon. O coitado parece que envelheceu uns 20 anos. Não dá pra perder tanto peso assim entre as temporadas. Mas olha, essa mudança do Gordon pra mim tá perdoada porque ele tem um episódio fenomenal que é A Beira do Abismo. E é um dos episódios favoritos pra mim do Batman Animated Series. Então, pra esse pano do Gordon, eu passo. E pessoal, é isso. Essas foram as mudanças dos visuais dos personagens entre a terceira temporada e quarta do Batman Animated Series. Agora eu quero saber de vocês sobre essas mudanças. Vocês gostaram, não gostaram? Alguma foi pra melhor, alguma foi pra pior? Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados, dá-lhe descer. E esse foi o vídeo das mudanças dos visuais do Batman Animated Series. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.